Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma videoaula incrível. Hoje eu trago para você essa linda bolsa feita em ponto leque, base oval e cheia de detalhes exclusivos. Então, se você quer aprender, continua aqui comigo e vamos crochetar juntas. Vamos lá, pessoal, para a lista de materiais. Para fazer essa bolsa, nós vamos utilizar o fio Ecojuta da Euroroma. Tá? Essa é a cor azul marinho. A indicação da agulha é de 5 milímetros, mas eu vou usar de 5,5 milímetros, porque o meu ponto ele é muito apertadinho. Se você tem um ponto mais solto, você pode usar de 5 milímetros mesmo, tá? Esse novelo vem com 190 metros e você vai precisar de 2 novelos, ok? Para fazer a parte da bolsa. Para fazer a alça, eu vou utilizar um fio de poliéster de 5 milímetros. Você pode usar, a gente vai usar pouquinho, tá? Acredito que bem menos que 100 gramas, uns 50 gramas só de fio. E você pode utilizar o fio que você tiver. Eu vou fazer esse composê de fazer a alça no azul marinho. Então, eu peguei aqui esse restinho de poliéster que eu tinha aqui nesse novelo. E você pode usar o fio que você tiver. Pode ser de 4 milímetros, de 5 milímetros, até de 3. É só você ajustar a quantidade de correntes, tá? Na parte da alça, eu vou passar aqui certinho a quantidade de correntes para você. E para quem gosta de utilizar barbante, ou quem não tem sobra de fio de poliéster, mas tem uma sobra de barbante, você pode usar também o barbante para fazer a alça, que também vai ficar ok, tá? Como eu disse, vamos utilizar a agulha de 5,5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria. Vou utilizar um botão imantado para fazer o fechamento. Eu gosto de utilizar esse aqui que tem as 4 pontinhas para costurar. Vou colocar minha etiqueta personalizada. E se você tem mais dificuldade de contar os pontos, use os marcadores, tá? Então, seriam 6 marcadores, 3 para cada lado, que são os aumentos das laterais que a gente vai fazer, ok? Então, essa é a listinha de materiais e vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos iniciar o trabalho fazendo um nozinho corrediço, tá? Vou colocar minha agulha aqui por baixo do fio, vou girar para fazer um Ezinho aqui, fazer uma alça, laço o fio que vem do novelo, passo por dentro dessa alça e faço aqui o meu nozinho corrediço. Vou fazer agora 19 correntes. Lembrando para você não fazer a sua corrente muito apertada, porque depois a gente vem trabalhando aqui pela alcinha de trás, ok? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Fiz aqui o meu cordão com 19 correntes. Vou medir para vocês verem com quanto ficou. 19 centímetros, tá? Tá praticamente 1 centímetro por corrente. Agora, tenho aqui os 19, eu vou fazer mais uma corrente de subida, vou pular essa corrente aqui que eu fiz, e a partir da segunda, que é a corrente 19, eu venho aqui por trás, pegando essa alcinha aqui, ó, que fica aqui por trás, e começo a fazer ponto baixo. Tá? Eu vou introduzir aqui a minha agulha na alça, laço o fio e tiro aqui as 2 alças. Introduzo, puxo o fio de trás para frente, laço e tiro as 2 alças. Esse é o ponto baixo. Você vai seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira, mas quando chegar lá no último, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo ponto de base, que é para fazer a nossa curva, que a gente vai, aqui nessa primeira carreira, a gente vai e volta e faz 3 pontos em cada lateral. Já vou mostrar para vocês aqui, e aí já falo sobre a dinâmica de aumento e diminuição aqui do tamanho. Então, ó, eu fiz aqui, deixei o último ponto sem fazer, que são os 3, né, que a gente vai fazer aqui para fazer a virada, a curva. Então, eu fiz aqui no total 18 pontos baixos, tá? Por que que eu quero mostrar isso? Porque se você quiser fazer uma bolsa maior ou menor, você aumenta ou diminui aqui essas correntes iniciais, sempre em múltiplos de 6 mais 1, tá? Por isso que até eu fiz questão de contar aqui 19 correntinhas, que são 18 mais 1, né? 18 correntes mais 1, né? 18 pontos baixos, mais esse último que a gente vai fazer aqui, e deixei separada a contagem da corrente de subida, tá? Que, na verdade, a gente fez 20 correntes, porque
a corrente 20 é a corrente de subida. O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que a quantidade de pontos daqui, sem contar nas laterais, tem que ser 18, tá? Que é múltiplo de 6, porque o tema da nossa bolsa é a cada 6 pontos eu faço um motivo, ok? Então, se você quiser menor ou maior, você aumenta aqui em múltiplos de 6 mais 1, tá? Então, eu fiz 18 pontos baixos, mais 1, tá? Que é a curva, que eu vou fazer 3. E, mas cadê aqui a outra curva? A gente vai fazer aqui, tá? Nessa correntinha, na alcinha dessa corrente que a gente subiu. Mas vamos seguir, que eu mostro já pra vocês. Então, como eu disse, 18 pontos. Nessa curva aqui, eu vou fazer 3 pontos juntos. Então, 1. E aqui, você já vai escondendo também esse fio aqui que a gente deixou. Ó, já tô escondendo aqui o fio. Antes de seguir, eu vou marcar. Ou então, a gente pode seguir até o final e marca tudo de uma vez, tá? Só quero mostrar aqui que na curva a gente fez 3 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu volto, pegando as 2 alças da correntinha que ficou aqui pra baixo. Lembrando de não apertar demais aqui o ponto, deixa o ponto soltinho. Também para não ficar contorcendo depois a sua base. E continuo escondendo aqui o fio. Tô pegando, ó, as 2 correntes que ficam aqui, ó, as 2 alcinhas da correntinha. Porque aí, a base aqui, né, o fundo da bolsa, ele vai ficar bem fechadinho, ó, como tá. Bem fechadinho, você não vê buraco aqui, tá? No fundo aqui da sua bolsa, tá? Às vezes você faz pegando só a alcinha de cima, depois vem descendo nas outras, fica aquele buraco aqui e a gente tem que fazer um baixíssimo aqui para tampar esse buraco que fica. E dessa forma, não fica buraco nenhum, tá? Eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, continuo escondendo meu fio e volto quando a gente chegar aqui para eu explicar para vocês como que a gente vai seguir. Cheguei aqui ao final, né? Fiz toda a minha primeira carreira indo e voltando. Então, fiz 18 pontos na ida, 3 na curva, voltei com 18 pontos. E agora, os 3 pontos dessa outra lateral, onde que eu vou fazer? Nessa alcinha, tá? Lembra da corrente de subida que a gente fez aqui para iniciar a carreira? Eu vou pegar uma perninha. Se você tiver o ponto bem frouxinho, conseguir pegar as 2, pode pegar. Geralmente, eu pego a alcinha que fica aqui mais pra fora e vou fazer aqui os meus 3 pontos baixos nessa mesma alcinha. Pronto, finalizei aqui a primeira carreira e agora a gente vai trabalhar com ponto centrado. Então, vou mostrar pra vocês o fechamento aqui da carreira, mas antes, pra você que tem mais dificuldade, se você consegue identificar bem, ok. Se você não consegue, então, a gente marca aqui, ó, os 3 pontos que ficam aqui na curva. Você vai colocar o marcador, que aqui, onde tá o marcador, é onde a gente vai fazer os aumentos da lateral. A cada carreira que a gente aumentar, a gente faz 3 aumentos aqui também. 3 de um lado e 3 do outro. Então, ó, vou marcar também aqui os 3 pontos. 1, 2 e 3. E agora a gente vai fazer o fechamento. Você pode não fazer o ponto centrado, tá? Mas eu prefiro fazer o ponto centrado quando eu quero fazer uma base mais estruturada. Aí eu faço o ponto centrado. Então, para fazer o fechamento, a gente vai alongar o fio. Eu vou pular essa primeira corrente aqui, esse primeiro ponto. E a partir da segunda, eu passo a minha agulha aqui, ó, por baixo das 2 alças da corrente. Vou jogar esse fio que eu alonguei lá pra trás. E vou pegar ele de volta aqui, tá? Só que eu vou fazer no centro do ponto. Então, eu venho aqui no centro do ponto. Ó, no centro do ponto. Volto com a alça que a gente jogou lá pra trás, pra dentro da minha agulha. Ajusto o fio pra não ficar sobrando.
Deixa ele no mesmo tamanho dos outros pontos que a gente trabalhou. Aí agora eu vou fazer uma corrente para iniciar aqui, né? Esse já é o meu primeiro ponto da segunda carreira, que a gente vai fechar e finalizar com a alcinha de cima aqui quando a gente for fazer o fechamento e a subida da próxima carreira. Tá? Só repassando aqui para vocês que nessa primeira carreira que a gente fez, a gente ficou com um total de 42 pontos, que são 18 mais 18 e 3 em cada lado. Então, eu fiquei num total de 42 pontos na primeira carreira. Agora, na segunda, a gente vai fazer os aumentos, tá? E vou trabalhar no ponto baixo centrado. Como que é esse ponto? Eu venho aqui, ó, no centro do ponto baixo, não pego mais aqui, ó, nas duas alcinhas. Você até pode pegar se você não fizer questão de uma base bem estruturada. Como eu quero estruturar melhor a minha base, para ela ficar mais durinha, eu vou trabalhar o ponto baixo centrado. Então, eu venho aqui embaixo, no centro do ponto, minha agulha vai sair aqui, ó, por baixo dessas alcinhas que ficam atrás, no centro do ponto baixo aqui, bem no Vzinho do ponto. Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixo centrado. Agora, eu vou seguir a carreira para ela ficar durinha. No ponto baixo centrado. Vou seguir até chegar aqui, ó, nos marcadores, tá? Vou seguir aqui meu ponto baixo centrado e volto já com vocês, pra gente fazer os aumentos. Cheguei aqui, onde eu coloquei os marcadores, tá? Então, pra gente recapitular, aqui eu vou ter sempre 18 pontos. 18 em cima, 18 embaixo e nos marcadores, aqui na curva, onde eu vou fazer os aumentos. Então, ó, vou fazer o meu primeiro aumento. Lembrando que a gente tá trabalhando no ponto baixo centrado, então eu venho aqui, ó, no centro do ponto. Peraí que eu não peguei o fio todo. No centro do ponto e vou fazer 2 pontos nesse mesmo ponto, tá? Vou marcar aqui onde eu vou fazer o aumento na carreira seguinte. Então, eu fiz 2, no segundo ponto, eu vou colocar aqui o meu marcador. Tirei aqui o segundo, vou fazer aqui o aumento também. 1 e 2. Vou colocar o meu marcador aqui de volta no segundo ponto. Tiro aqui o terceiro marcador. Vou fazer aqui, ó, ponto centrado. Esse aqui fica mais difícil, porque é onde tem o nozinho corrediço. Mas aí a gente acha ele aqui e faz. Pronto. 1, 2, e vou colocar de volta o meu marcador no segundo ponto, que é onde eu vou fazer o aumento na carreira seguinte. Aqui, eu continuo da mesma forma, vou retornar aqui com 18 pontos baixos centrados, até chegar aqui no marcador da segunda lateral, onde a gente vai fazer o aumento da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vou seguir e volto já com vocês. Finalizei aqui, ó, a parte de baixo também com 18 pontos. Encontrei aqui os marcadores da lateral. E onde tinha cada marcador, eu vou repetir o que eu fiz lá na outra lateral. Essa primeira, ela é sempre mais apertadinha. Mas a gente consegue aqui, ó, fazer. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos juntos, onde eu tenho marcador, né? Sempre 2 pontos juntos. E volto meu marcador aqui pro segundo ponto. Vou fazer o mesmo, né? Em cada marcador, 2 e 2, antes de eu finalizar aqui a carreira. Finalizei aqui a segunda carreira. No total, foram 48 pontos e a gente fez 3 aumentos em cada lateral. Marquei aqui, a cada aumento que a gente fez, eu marquei o segundo ponto
E assim, você vai seguindo aqui até 8 carreiras, sempre fazendo aumento onde está o marcador e colocando o marcador de volta no segundo ponto do aumento que você fez. Vou fazer aqui mais um fechamento para vocês verem também. Alonga o fio, e aí, essa correntinha de subida que a gente fez, já foi o início desse primeiro ponto, e agora a gente vai finalizar simulando uma correntinha aqui. Então, eu venho aqui no próximo ponto, coloco a minha agulha aqui, ó, por baixo das duas alcinhas da corrente, pego esse fio aqui que a gente alongou, vou jogar ele aqui pra trás, e aqui eu fiquei com o fechamento, né? Vou colocar agora, ainda mantendo o ponto baixo centrado, vou colocar minha agulha aqui no meio do ponto, bem no centro. Saiu a agulha aqui, ó, por baixo das alcinhas. Volto com a minha alça aqui pra dentro da agulha. Ajusto aqui o fio pra não ficar sobrando demais. E laço aqui, ó, por dentro de tudo. Essa ecojuta, às vezes, ela gruda. Então, peraí, grudou aqui, vamos voltar. Ela tem muito fio. Pronto, agora sim. Passei aqui por dentro de tudo. Finalizei aqui, né, o ponto que a gente iniciou. Agora a gente fechou ele. E já subo aqui com uma correntinha, que é o início da próxima carreira. Vou continuar trabalhando aqui os 18 pontos. E aí, venho aqui, ó, onde tá o marcador. Eu vou sempre fazer aumento aqui onde tá o marcador. Vou seguir aqui com ponto baixo até chegar lá no marcador. Como eu disse, né, a gente continua trabalhando com o ponto baixo centrado, onde eu pego aqui no centro do ponto. Eu não pego aqui embaixo das duas alcinhas, eu tô pegando aqui, ó, no centro do ponto baixo. Faço ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo. Como a gente já colocou o marcador no segundo ponto, essa contagem aqui da lateral, ela não vai dar mais 18, porque ainda tem o primeiro ponto, né? Que a gente só colocou o marcador no segundo. Para manter sempre a contagem de 18, a gente teria que ter colocado o marcador no primeiro ponto da curva. E não onde a gente só fez o aumento. Mas ok, numa próxima videoaula eu faço dessa forma também. Bom, na curva da primeira carreira a gente tinha 3, na segunda 6, agora eu tenho que fazer 9 pontos aqui na curva, tá? Só lembrando que aqui a gente colocou, ó, aqui nesses dois da curva, eu coloquei o marcador aqui no segundo, mas esse ponto aqui já é o primeiro da curva. Então, tem esse e aqui o segundo. Como eu coloquei o marcador aqui, eu vou fazer o aumento aqui, nesse segundo ponto, tá? Dos dois que a gente fez anteriormente. Então, deixa eu tirar o marcador para facilitar. Nesse primeiro aqui, dos dois da carreira anterior, eu vou fazer só um ponto. E no segundo, onde estava o marcador, né? Lembrando que eu continuo fazendo ponto baixo centrado. Eu vou fazer 2 pontos juntos, que é o meu aumento. Então, no último ponto onde eu fiz o aumento, coloco o marcador para eu saber que aqui eu tenho que fazer aumento. Agora aqui, ó, os outros dois. No primeiro, eu faço um ponto sozinho. No segundo, que é onde está o marcador, estou no centro do ponto. No segundo, eu faço 2 pontos juntos. Volto com o meu marcador aqui para o segundo ponto. E assim eu sigo, sempre no marcador eu vou fazer 2 pontos juntos, para finalizar aqui os aumentos da minha curva. Retorno com ponto baixo até aqui, onde está o marcador eu vou fazer 2 pontos juntos, faço aqui o fechamento e início da próxima carreira. Da mesma forma como a gente fez essa anterior, tá? Essa é a terceira carreira, eu tenho que finalizar a terceira carreira tendo um total de 54 pontos. A quarta carreira, eu vou fazer aumento também, 3 em cada lateral. Então, a cada carreira que eu aumento 3 de um lado, 3 do outro, eu aumento 6 pontos. Então, na quarta carreira, eu vou finalizar com 60 pontos. Na quinta, com 66. Na sexta, com 72.
Na sétima, com 78, e na oitava, 84 pontos, que é onde eu finalizo aqui a minha base, com 8 carreiras e 84 pontos, ok? Eu vou fazer aqui as minhas, você segue as suas aí também, nesse mesmo padrão que a gente vem trabalhando, ponto baixo centrado, com 3 aumentos em cada lateral, né? A cada carreira eu aumento 3 em cada lateral, então 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai, até a gente finalizar as 8 carreiras, ok? Vou fazer aqui as minhas e volto já com vocês pra gente seguir. Finalizei aqui as 8 carreiras em ponto baixo centrado. Vou passar para vocês a medida. Ficou aqui com 32 de largura por 13,5 de altura, tá? Agora, a gente não vai mais trabalhar aumento, a gente vai fazer, então, mais uma carreira aqui. Só vou mostrar para vocês como que a gente vai fechar. Nas outras vezes, a gente estava pegando aqui, ó, embaixo dessas 2 alças de corrente, jogando aqui para trás, e eu vinha com ponto centrado. Agora, eu vou fazer uma carreira, deixando essa alcinha aqui de baixo da corrente para fora. Então, eu vou dividir aqui, ó, dessa alcinha que eu alonguei, joguei para trás, eu vou colocar minha agulha aqui no meio, tá? Vou deixar uma para fora e uma para cima. Então, vou pegar uma alcinha só, mais essa alcinha aqui de trás, que fica aqui por trás do ponto. Então, vou colocar a agulha aqui por baixo dessas 2 alças, volto com o meu fio para a agulha, vou ajustar aqui e vou fazer uma corrente. Ó, tá vendo que essa alcinha de baixo, tá? Essa alcinha de baixo aqui da corrente, ela vai ficando para fora. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e agora eu vou repetir, né, esse mesmo processo por toda a carreira. Então, eu pego a minha agulha, vou colocar aqui, ó, no meio da corrente, pegando só a alcinha de cima e essa de trás, tá? Minha agulha sai aqui por baixo dessas 2 alças. E vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar ali na lateral, eu não tenho aumento, tá? Então, essa é a 9ª carreira. E eu vou repetir a mesma quantidade de pontos que eu tenho na 8ª. Que eu cheguei na 8ª carreira com 84 pontos. Então, como eu tô fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base, só pra gente preparar e começar a fazer o corpo da bolsa, tá? Aí a gente vai fazer o nosso motivo aqui, o nosso ponto temático dessa bolsa, que tem muita gente que chama de ponto tulipa, ponto concha, mas assim, tem vários nomes, ponto leque. Ele, na verdade, ele é um leque de 5 pontos altos, mas tem gente que chama de ponto concha ou ponto tulipa. Tem hora que eu olho pra ele, eu acho que ele fica parecendo mais uma flor, né? No caso aí a tulipa. Tem hora que eu olho pra ele e acho que ele parece uma concha. Então, um leque de 5 pontos altos, intercalado com ponto baixo, mas você chama aí da forma que você quiser mesmo. Então, ó, tô chegando aqui na lateral e eu não faço, nessa 9ª carreira, eu não faço nenhum aumento. É um ponto baixo mesmo para cada ponto de base. Vou fazer aqui todo o contorno dessa carreira até chegar lá onde a gente começou. E eu volto com vocês pra gente seguir aqui no nosso ponto leque, ou ponto concha, tulipa, como você quiser. Finalizei aqui a 9ª carreira, alonguei já o fio para fazer o fechamento e a gente começar a trabalhar o nosso motivo da nossa bolsa. Então, ó, fiz da mesma forma, joguei o fio aqui para trás, só que agora eu pego por baixo, sempre dessas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto, essa correntinha que fica aqui por cima. Inclusive aqui, tá? Vou colocar aqui por baixo dessas alcinhas que a gente jogou lá para trás,
volto ela para dentro da minha agulha e vou ajustar o ponto. Então, fiz aqui, ó. Agora eu vou fazer uma corrente, duas correntes. Elas dão a altura do primeiro ponto alto. Eu vou fazer nesse mesmo ponto aqui, tá? Eu vou fazer mais 4, porque, como eu disse, cada leque que a gente fizer aqui, a gente vai precisar de 5 pontos altos. Então, as duas correntes que eu fiz já equivalem ao primeiro ponto alto e você faz mais 4. Aqui no seu leque, você precisa ter, como eu disse, 5 pontos altos. Então, fiz aqui, ó, o primeiro leque, tá aqui nesse ponto. Agora eu vou pular 2 pontos, tá? Fiz no intervalo. Pulo 2, no terceiro eu faço um ponto baixo, tá? Que é pro nosso lequinho a gente prender ele baixinho aqui assim. Agora, eu pulo mais 2 pontos. No ponto seguinte, eu começo a fazer outro lequinho de ponto alto, tá? Então, vou fazer aqui, nesse mesmo ponto aqui, mais 5 pontos altos. Opa. 4, 5. Essa aqui é a minha 10ª carreira, tá? É a primeira carreira de leque. Então, aqui eu tenho a minha base, mais uma carreira de contorno que a gente fez, que foi a preparação para a subida do corpo, tá? Então, essa aqui é a minha 10ª carreira, mas eu vou contar depois só em carreiras de leque, tá? Eu vou colocar, óbvio, no descritivo, carreira por carreira, mas eu vou dar separado a quantidade de carreiras em leque que a gente tá fazendo. Então, ó, fiz aqui o meu segundo leque com 5 pontos altos, tô aqui nesse ponto, então eu vou pular aqui, ó. Preste atenção só para você não trabalhar no ponto errado, tá? Porque senão a sua contagem não vai dar certo. Então, trabalhei aqui, agora eu pulo 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. E vai ser sempre assim. Pulo 2, leque de ponto alto. Pulo 2, prendo com ponto baixo. Pulo 2, leque de ponto alto. Pulo 2, prendo com ponto baixo. E você vai seguir esse padrão por toda essa carreira 10, que é a nossa primeira carreira de lequinho. Então, aqui, eu trabalhei aqui, pulo 2, depois do leque. Peraí que ficou folgado aqui, ó. Pulei 2 pontos, prendo aqui nesse com um ponto baixo. E nossa carreira vai ficando assim, ó. Um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque. Assim a gente contorna toda essa carreira. Agora eu pulo 2, faço lequinho de 5 pontos altos. Ok? Você vai seguir e não tem aumento, diminuição, assim, não tem nada. Essa carreira é somente isso. E todas as outras, tá? Só que a gente vai fazer uma pegada num ponto diferente. Mas agora, até a altura final da nossa bolsa, vai ser sempre assim. Leque de 5 pontos altos, ponto baixo. Leque de 5 pontos altos com ponto baixo. Então, agora aqui é o ponto baixo. Pulo 2, leque de 5 pontos altos. Ok? Vou seguir nesse padrão até lá no final da carreira e volto para mostrar para vocês como que a gente faz o fechamento e a subida da carreira seguinte e o local onde a gente prende os pontos.
Cheguei aqui ao final da 10ª carreira, que é a nossa primeira carreira de leque. Então, fiz aqui, ó, meu último leque, pulo 2 pontos, prendo aqui com ponto baixo. Tem que ter 2 pontos aqui, ó, 1 e 2, que aqui já é o meu primeiro leque. Então, a gente ficou, por isso que tem que ser múltiplo de 6, tá? Pra dar certinho aqui, os 84 pontos me deram 14 leques, tá? Se o seu tiver diferente, ou se você não tiver conseguido fazer certinho na contagem de ponto, é porque você pulou ou deixou de trabalhar algum ponto. Então, olha lá, confere e refaz ali para você fazer na contagem certinha aqui de ponto. Então, agora, a gente vai fazer todas as carreiras dessa forma, tá? Prendi aqui, ó, depois do último lequinho, pulei 2 e prendi com ponto baixo. Eu tenho que ter 2 pontos sobrando aqui. E vou prender o meu ponto aqui, ó. Vou alongar o fio. Aqui eu subi 2 correntes e fiz 4 pontos altos, né? Então, eu venho, deixo aqui as 2 correntes. Nessa correntinha aqui, que é do primeiro ponto alto mesmo que a gente fez, eu ponho aqui, ó, a agulha por baixo das 2 alças dessa corrente. Vou jogar o meu fio aqui pra trás, da mesma forma como a gente fez as outras. Ok? A diferença é que eu vou trabalhar agora o lequinho dessa carreira em cima do ponto baixo. E em cima do lequinho, no ponto alto do meio, eu vou trabalhar o ponto baixo que eu prendo o lequinho, tá? Então, ó, alonguei, joguei o fio aqui pra trás, fiquei com uma correntinha simulada aqui, né? Então, essa correntinha que a gente jogou pra trás, ela tem que chegar aqui nesse ponto baixo, tá? Porque eu vou inserir a minha agulha no ponto baixo aqui, ó. Nas 2 alcinhas embaixo aqui desse ponto baixo. Volto com a alça pra agulha e agora eu laço e recomeço aqui o meu leque. Vou fazer o leque, como eu disse, em cima do ponto baixo, ó. Toda vez que eu tiver um ponto baixo, eu vou trabalhar o leque de 5 pontos altos. E no ponto alto do meio, vou trabalhar o ponto baixo. Então, vamos lá pra gente seguir, ó. Fiz aqui, puxei o fio, 2 correntes de altura pro primeiro ponto alto. E agora, dentro aqui, ó, de onde eu fiz o ponto baixo, nessa alcinha do ponto baixo, eu vou trabalhar o leque, como eu disse. Então, aqui, eu preciso fazer o meu lequinho de 5 pontos altos. Lembrando que as 2 correntes que a gente subiu para iniciar, se você quiser, pode fazer 3 também, tá? No próximo, eu vou fazer 3 pra gente ver a diferença. Já conta como se fosse o primeiro ponto alto desse primeiro lequinho aqui. Então, essa é a minha segunda carreira de lequinho. Ó, fiz o leque aqui em cima do ponto baixo. Agora, eu vou prender com ponto baixo aqui, ó, no ponto alto do meio do leque anterior. Aí, dei a laçada para começar o ponto alto e eu vou começar aqui, ó, nesse ponto baixo. Então, eu pego aqui na alcinha, né, nas 2 alcinhas onde a gente fez. Peraí, vamos refazer, porque esse fio desfia mesmo. Então, quando engancha assim, eu prefiro desfazer e refazer o ponto. Então, aqui, ó, cheguei no ponto baixo da carreira anterior, tô fazendo meu leque de 5 pontos altos. Vamos conferir. Não, aqui tem 4, falta 1. Pronto, agora sim, 5 pontos altos. Onde eu vou fazer o meu ponto baixo? No ponto do meio do leque da carreira anterior. Ponto baixo. Agora, onde eu vou fazer o leque? No ponto baixo da carreira anterior. E assim você vai seguir agora por toda a bolsa. Eu vou fazer mais essa carreira. Vou fazer o fechamento dela para vocês verem. Mais uma vez o fechamento e a subida da próxima. Mas, assim, se você não é tão iniciante assim, você não vai ter dificuldade em seguir agora, porque a bolsa agora é só isso. No lequinho da carreira anterior, né? No lequinho eu prendo com ponto baixo, no ponto do meio. E onde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer o lequinho. Assim a gente vai alternando as alturas aqui. A gente vai intercalando.
Então, agora eu tô fazendo o lequinho. Vou seguir nesse padrão até o final da carreira. Ó, já soltou, ó, deixei de pegar um fio. Eu prefiro soltar e recomeçar. Fiz aqui o lequinho de 5 pontos altos, agora eu venho no ponto do meio e prendo com ponto baixo. Na verdade, é a mesma dinâmica, né? Pulo 2, trabalho 1. Pulo 2, trabalho 1. Pulo 2, trabalho 1. A diferença é que a gente brinca agora com as alturas. Onde estava alto, eu boto ponto baixo. Onde estava o ponto baixo, eu boto o lequinho alto. Vou seguir assim até o final da carreira e volto já pra gente fazer mais uma vez o fechamento dessa carreira com o início da próxima, para vocês fixarem bem. Depois é só repetição desse mesmo padrão até a altura que você desejar da sua bolsa. Eu vou colocar aqui a minha sugestão de altura, claro, e quantidade de carreiras, mas você, se quiser fazer ela menor ou maior, você faz mais ou menos carreiras aí, como você desejar. Lembrando que, para você aumentar a largura da bolsa, você ou aumenta em múltiplos de 6 mais 1, aquele início lá, né, aquele cordão de correntes iniciais, ou também a quantidade de carreiras da base. A nossa base aqui tá com 8 carreiras. Você, se quiser maior, você pode fazer mais 2. Ou se você quiser menor, você diminui também a quantidade de carreiras que você fez na base e automaticamente a sua bolsa já vai ficar menor. Então, vou seguir aqui. Volto já com vocês. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, nossa segunda carreira de lequinho. Vou fazer o fechamento mais uma vez para vocês verem, ó. Alonguei o fio, finalizei aqui no ponto baixo, em cima do lequinho anterior. Venho aqui, não nessas correntes que a gente subiu, mas nessa terceira aqui, que é a corrente de cima do primeiro ponto alto mesmo que a gente fez, não nas correntes que a gente subiu. Vou jogar o fio aqui para trás e deixar o suficiente para simular a correntinha daqui e ainda chegar até aqui a corrente desse ponto baixo. A gente poderia fechar com baixíssimo? Sim, mas eu teria que andar mais um ponto para trás, ou seguindo com baixíssimo por todo o leque para começar aqui. Então, eu prefiro fazer o fechamento dessa forma. Eu chego aqui, fecho o leque, e ao invés de eu começar aqui por baixo dessa alça que a gente jogou para trás, eu volto um ponto, que é o ponto baixo aqui que a gente fez. Então, eu coloco a minha agulha aqui, ó, embaixo das duas alças do ponto baixo, e volto com a laçada para minha agulha, só que eu tenho que ajustar, né? Então, ajusto bem aqui. Pronto. Aí, agora, eu recomeço. E vou trabalhar só em cima, eu esqueço aqui a laçada que a gente jogou, para não ficar muito grosso, tá? Eu vou trabalhar só nas duas alças da corrente, do ponto baixo, desse aqui. Aqui, agora, eu vou levantar 3 correntes, que também da altura do meu ponto alto. E às vezes eu prefiro fazer 2 correntes altas do que 3 correntes, mas tanto faz. O importante é você ter a altura do primeiro ponto alto aqui. Então, ó, fiz uma, fico aqui, ó, trabalhando só em cima dessa corrente que a gente colocou aqui. Pronto, para o ponto não ficar muito grosso aqui. E aqui eu sigo completando o meu leque de 5 pontos altos. Terceiro.
Esse às vezes fica meio apertadinho, mas vai. Pronto, aqui meu último ponto alto desse primeiro leque, lembrando que o primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, mais as correntes que a gente subiu. Então, agora eu vou seguir assim, ó, repetição desse mesmo padrão. Onde eu tinha leque, eu coloco ponto baixo. Onde eu tinha ponto baixo, eu faço o leque de 5 pontos altos. Vou fazer isso até eu atingir em torno de 25 centímetros, 24, 25 centímetros, que vai dar aqui de 15 a 16 carreiras de lequinho. Eu vou fazer 15, vou medir, conforme for a gente faz mais uma, tá? Nessa, pode dar 15 ou 16 carreiras. Então, aqui eu vou seguir o padrão, onde eu tenho leque, eu faço um ponto baixo no meio. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço o leque de 5 pontos altos. Ok? Eu acho que já deu para entender aqui o padrão da nossa bolsa. Então, vou finalizar aqui as minhas carreiras e a gente já volta para seguir aqui o restinho da nossa bolsa, pra gente fazer acabamento e fazer a parte de alça, ok? Então, volto já com vocês. Bom, finalizei aqui todas as carreiras e fiz no total de 15 carreiras nesse ponto leque. Como que a gente vai contar esse tipo de carreira aqui, né, nesse ponto? Ela vai crescendo, você tem que contar ela assim na diagonal, tá? Porque se você contar assim, você acaba pulando um, ou você faz um zigue-zague para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você pode ir fazendo zigue-zague, porque se você contar só assim, você está pulando uma, tá? Ou você conta em zigue-zague, ou você vem aqui no cantinho, aqui na lateral, porque ela vai crescer assim, para você contar. Então, você vem aqui no cantinho da lateral, pega aqui, ó, um primeiro leque na base e vai contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Ou você conta assim, diagonal, ou você conta em zigue-zague. Então, fiz no total 15 carreiras, tá? Em ponto leque. Acho que 16 ia ficar muito alta, então eu fiz 15 carreiras. Agora eu vou passar a medida aqui pra vocês. Já tinha passado a medida da base. Agora eu vou passar aqui, ó, a medida. Eu achatei ela aqui, tá? Vou passar aqui a medida. Então, ficou medindo... Opa, peraí. Aqui. Ficou medindo 30, quase 38 centímetros. 38, tá? 37,5, 38 centímetros na largura, aqui no topo. E deixa eu ver aqui a altura. Vou achatar aqui também, pra gente poder medir a altura. A partir daquela alcinha que a gente deixou aqui pra fora, tá? Então, vou medir aqui na altura, contando a partir da alcinha que a gente deixou pra fora, até essa parte mais alta aqui do leque. Ficou medindo 26 centímetros, tá? Então, temos uma bolsa de 38 por 26 de altura, tá? A base aqui eu já tinha passado para vocês. Agora, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui. Então, quando a gente fizer aqui o fechamento, tá? Lembra que o fechamento é sempre da mesma forma. Alongo o fio, venho aqui, ó, não nas correntes que a gente subiu, mas nessa de cima aqui, do primeiro ponto alto, vou jogar aqui pra fora, quer dizer, daqui da frente pra trás. Vou inserir a minha agulha aqui no ponto baixo,
tá? Como a gente fez em todas as outras, volto com a minha alça aqui pra agulha e vou ajustar. Pra ficar com a corrente no mesmo tamanho. Vou fazer aqui o meu ponto. Lacei o fio que vem do novelo, puxei ele aqui pra frente. Aí agora a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo. E eu vou pegar esse ponto baixíssimo, com exceção desse que eu botei aqui pra frente, que essa alça aqui, ó, que a gente simulou, é a corrente do primeiro ponto. Então eu venho aqui na terceira correntinha que a gente fez, por baixo dessas que a gente jogou lá pra trás, só pra gente fazer aqui o primeiro baixíssimo. Ou então melhor, ao invés de a gente entrar com a agulha aqui no ponto baixo, a gente vem aqui mesmo nele, por baixo aqui das correntes, só vou pegar uma alcinha aqui de trás, pronto. Volto com a minha alça aqui pra agulha, né? Já que que é só fechamento, não tem subida de carreira, eu não preciso ir pro ponto baixo. Então pronto, só lacei aqui, nas correntinhas do lequinho que a gente subiu. Só trouxe o fio do novelo aqui pra frente. Aí agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto que eu tenho aqui. Ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4. O quinto ponto, né, que é o primeiro, foi onde eu saí com o meu fio. E agora eu venho aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo pela frente, em cada ponto que a gente fez aqui. Quando eu falo pela frente, eu vou passar minha agulha, ó, por baixo das duas alças da corrente. Vou trazer o fio do novelo aqui pra frente e vou fazer aqui, pro acabamento ficar aqui pela frente. Quando a gente pega só uma alcinha aqui de cima, o acabamento fica por cima. Eu não quero, eu quero que ele fique aqui pra frente, tá? Pro ponto, pra corrente, né? O acabamento de corrente aparecer aqui na frente. E ainda fica a parte aqui, a gente tá engrossando, tá deixando ela mais firme, mais durinha aqui, mais estruturada. Então, vou fazer aqui, ó, uma carreira de acabamento em ponto baixíssimo. Em cada ponto que eu tiver aqui, tanto do leque quanto no ponto baixo que a gente faz também, alternando, eu vou colocar um baixíssimo. Tá? Vou contornar aqui, ó, como vai ficando, ó. Vou contornar aqui toda a minha carreira, até chegar lá no ponto que a gente começou, pra gente fazer o acabamento embutido invisível. Tá? Vou fazer aqui. Mas antes de eu seguir, deixa eu mostrar pra vocês, porque assim, aqui pra mim dá pra perceber, mas como a gente tá trabalhando com o Ecojuta marinho, fica menos visível pra você aí na câmera. Então, eu vou mostrar uma bolsa, um outro modelo que eu fiz com esse ponto leque, só para você ver como fica bonito esse ponto. Eu amo trabalhar. Vou colocar uma foto também de um outro modelo de bolsa que eu não tenho aqui agora, porque esse modelo sempre que eu faço, eu vendo ele. E quando eu pego encomenda, né, eu entrego a encomenda, então eu nunca tenho dele aqui no ateliê, porque ele realmente sai. Eu fiz, ele sai. Então, deixa eu pegar aqui essa outra que eu fiz também. Vou afastar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um outro modelo que tem alça trançada com franja aqui pra fora. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é só o ponto. Nessa cor mais clara fica mais visível aqui na câmera, ó. Olha como fica lindo esse ponto em lequinho. Ele é todo trabalhado em leque. Então, esse mesmo desenho que a gente fez aqui é o desenho que eu fiz aqui. Por isso que eu disse que é mais fácil a gente contar a carreira assim na diagonal. Mas você pode contar assim também, em vai e vem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é um outro modelo diferente, mais comprido. Tá? Mas só quis mostrar pra vocês aqui, tá? O trabalho do ponto leque. Então, agora vamos finalizar aqui essa carreira, contornando, né? Toda essa carreira de acabamento aqui no ponto baixíssimo. E já volto pra gente seguir aqui a parte final de nossa bolsa. Contornei, né? Toda essa carreira com baixíssimo. Aqui tá o ponto que a gente iniciou. Então, eu vou fazer aqui, ó,
nesse anterior. E agora, ao invés de eu trabalhar aqui de novo, agora eu já posso cortar o meu fio, deixando aí uns 15 centímetros para acabamento, ok? Vou puxar ele todo para fora da corrente. E aí, a gente vai simular agora uma correntinha aqui onde a gente iniciou. Vou pegar uma agulha menor aqui para facilitar, ou você pode pegar também uma agulha de tapeçaria, tá? Eu gosto de trabalhar aqui com a agulha menor. Então, passei aqui a agulha por baixo das duas correntes do primeiro baixíssimo. Vou puxar o fio, ó, aqui por baixo. E agora esse fio, ele volta para onde a gente... da onde ele tá saindo, tá? Ele sai aqui dessa corrente, a gente passa por baixo, ele volta aqui para dentro dessa corrente. Então, eu venho aqui para trás do trabalho, coloco a agulha aqui por trás do ponto, a agulha saiu aqui, bem no meio da corrente, onde o fio saiu e a gente passou ele aqui por baixo. Agora eu vou jogar esse fio aqui para trás, eu ajeito aqui ele, ajusto aqui, ó, pronto. Agora a minha corrente ficou certinha, tá? Simulei aqui a corrente de acabamento no final. E você não sabe, ele tá todo contornado de corrente, você não sabe onde começou e onde terminou, tá? Porque ficou aquele acabamento embutido perfeito aqui. Então, agora, você só vira aqui o trabalho e a gente vai descer com esse fio, como essa ecojuta, ela acaba abrindo, então, você desce aqui com cuidado, puxando ela aqui. Quando chegar aqui, ó, num desses lequinhos que a gente fez, aí a gente vai abrir metade para um lado, metade para o outro, pra gente dar um nozinho de segurança. Ó, essa ecojuta, ela tem metade em juta e metade num barbante, tá? Então, vou abrir, vou separar, juta para um lado, barbante para o outro. Separei. Agora eu venho aqui numa perninha de ponto, passar o barbante que é mais molinho, passei só o barbante, deixei a juta de um lado, o barbante do outro, dou um nozinho só para ajustar, sem apertar demais, e aí o segundo eu já aperto ele bem firme. Agora eu pego as duas perninhas, vou passar aqui, ó, por baixo de tudo, grudou aqui no ladinho, mas a gente puxa assim com a mão. Pronto, o nozinho tá aqui, não dá pra ver que tem um nó. E agora a gente corta essa sobra de fio, fica aqui, ó, com o nosso acabamento perfeito. Então, temos aqui a nossa bolsa mesmo, tá finalizada, tá? Agora a gente vai marcar o posicionamento aqui, tá? Como eu tenho uma quantidade par, aqui ficou com uma sobrinha de fio, depois eu vou jogar isso aqui, vou jogar isso aqui pra dentro. Ficou com um fiozinho de barbante aqui, desfiado, pronto, joguei aqui pra dentro. Então, agora, eu vou, ó, tem um motivo na lateral, um motivo na lateral. E eu tenho esses aqui do meio, tá? Tenho 6 aqui, 6 na frente, e o 7º tá um para um lado, outro para o outro, bem no meio aqui, tá? Onde que eu vou colocar a minha alça, depois que a gente fizer a alça? Então, aqui, ó, lembra que eu falei que eu tenho esse que é meio para um lado, meio para o outro? Aí eu venho aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2, tá? Nesse aqui, ou seja, eu vou deixar 4 aqui no meio, ó, nesses 4 aqui do meio. E vou pegar o finalzinho do ponto 4, aqui, ó, onde acaba aqui a ondinha aqui pra baixo. Aqui embaixo dele, ó, quando eu vou começar aqui o segundo ponto, eu tenho uma abertura, tá? Tenho o quarto leque aqui, ó, vamos fazer daqui da esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4. Então, em cima do lequinho 1, que são esses 4 aqui do meio, no lequinho do lado,
eu tenho essa abertura, tá? O ponto alto tá deitado, tem o ponto baixo aqui. Eu vou colocar minha alça depois aqui, tá? Então, vou usar um marcador aqui, exatamente embaixo, onde eu vou colocar minha alça. Mas aqui, ó, pelo início desses 4 lequinhos do meio, tá? Então, eu tenho meio leque, porque é o leque da ponta, ele fica metade pra frente, metade pra trás. Aí, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra tá metade pra frente, metade pra trás. Então, ó, 1, 2. No lequinho 2, na pontinha do lequinho 2, eu vou colocar um marcador. 2, 3, 4, 5. No final do lequinho 5, eu vou colocar o marcador. Que aí eu vou pegar o lequinho que fica embaixo do marcador e venho bem aqui nessa abertura do ponto alto. É aqui que eu vou inserir a minha alça. A gente vai fazer um espiral, a gente vai fazer um tubo. Esse tubo vai passar aqui, ó. Tá? Por baixo aqui desse lequinho. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. A gente vai marcar aqui, ó. Nesse lequinho daqui. É só você deixar 4 leques centralizados, faz um em cada ponta. E você acha a abertura que fica, ó, aqui a base do lequinho. Aí a gente vem andando aqui, ó, para esse leque do lado, aquele espaço do ponto alto que a gente deixou. É aqui que a gente vai inserir a nossa alça, tanto de um lado, aqui, ó, quanto do outro. Aqui, ó. Ok? Então, marcado aqui o posicionamento da alça, vamos começar a fazer a nossa alça, que vai ser um espiral. Você pode fazer achatada, ou você faz como eu vou fazer aqui, que eu vou fazer um tubo, um espiral, um tubo da largura, né, do tamanho, tá, da nossa bolsa, tá? Então, vamos lá começar a fazer o tubo da nossa alça. Bom, agora eu peguei aqui o fio de poliéster de 5 milímetros. Você pode usar aí o 4, o 5, pode usar um fio náutico, pode usar um barbante. É só você ajustar aí o tamanho que você quer, a quantidade de corrente que você vai usar. Eu não quero um tubo muito estreito, tô deixando aqui 10, 15 centímetros para começar a fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ezinho, só para dar a primeira laçada. Não tô nem fazendo na corrediça, eu vou fazer na corrente direto aqui. Então, essa laçadinha já é a primeira corrente. Eu vou fazer mais 5, totalizando 6 correntes. Tá? 2, 4, 5, 6. Aí, agora eu vou fechar aqui, ó, na primeira corrente que a gente fez, eu vou fechar aqui com baixíssimo e vou fazer um espiral por dentro aqui, tá? Nesse primeiro aqui, ó, eu já fiz o fechamento. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou trabalhar um espiral de 6 baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, a corrente tá aparecendo aqui pra cima, eu venho aqui por dentro e vou trabalhando baixíssimo, pegando só a alcinha de cima da corrente. E esse tubo, ele vai crescendo em espiral, tá? Não precisa você apertar muito, que eu quero um tubo molinho, flexível, tá? Esse fio de poliéster, ele é bem macio, é o fio de poliéster Rebecca Fashion, da Fios e Cores. Eu vou deixar o link dele também para vocês, não só desse fio, mas de todos os materiais aqui que a gente usa na aula, eu sempre deixo para vocês. Conforme ele vai crescendo, você consegue segurar ele aqui, ó, por fora. Eu sei que a visualização não deve estar muito boa, tá? Eu vou iniciar aqui ele no marinho, porque eu quero que combine aqui. Mas se você tiver o bege também, você pode colocar o bege. Ou se você estiver trabalhando com outra cor de fio, você pode fazer ele toda na mesma cor, ou fazer a variação. Você pode fazer a bolsa toda marrom com alça bege, ou a bolsa toda bege com alça marrom. Eu amo esse composê de tons naturais, assim, né? Bege, marrom. Mas aqui eu gosto também de usar essa variação de fios. Eu tô trabalhando a bolsa num fio mais rústico, né? Que é esse mix de juta com barbante. E eu escolhi o marinho, que eu acho o marinho uma cor super elegante. E resolvi colocar o fio de poliéster na alça
exatamente pra gente, por mais que esteja fazendo um modelo mais rústico, a gente dá esse toque, tá? Mais clássico, refinado aqui na nossa bolsa rústica. Então, eu vou fazer aqui o meu espiral. E agora, ó, não sei se está dando para enxergar bem o movimento, mas eu vou pegar também um fio mais claro, só para iniciar e vocês verem como que eu tô fazendo. Mas aqui, ó, a correntinha, você vê o desenho da correntinha aqui por cima. Eu mantive a numeração da agulha, é a agulha 5,5. E aí eu pego essa alcinha que fica aqui por cima e vou fazendo baixíssimo. Então, o desenho que está se formando aqui por fora é o avesso do ponto baixíssimo, tá? Essa alcinha, ela fica aqui, ó, por cima. A gente vai só pegando essa alcinha e fazendo o baixíssimo na alcinha de cima da corrente. Essa que fica assim mais para fora aqui. E aqui a gente vai crescendo aqui o nosso tubo, espiral, em movimento contínuo, né, circular. Aqui eu não tenho fechamento, subida de carreira, eu tô trabalhando aqui direto. E eu não tô colocando força, tensão aqui, nem no meu ponto, nem na puxada do fio. Aqui é só seguir direto assim, com ponto baixíssimo bem soltinho, tá? Eu já vou passar a medida pra vocês, tá? Não vou falar aqui quantidade de carreiras, porque acho que fica mais difícil. Também depende do tipo de fio, da tensão do seu ponto. Então, depois que eu terminar o tubo, eu vou passar a medida pra você. Que aí é só fazer pela medida. Que, na verdade, é só o suficiente pro tamanho, né, da circunferência da bolsa. Não é uma alça longa. Se você quiser ela longa, aí você aumenta. E lembrando também que o tubo aqui, ele vai esticando, né? Conforme o peso que você dá, você vai fazendo assim, ele vai esticando. Então, você não pode fazer nada muito grande, porque quando você for usar a bolsa e colocar peso dentro, se você colocar demais, vai esticar muito, aí sua alça vai ficar muito longa. E a ideia era que seja uma alça de braço e ombro curto, tá? Não é aquela alça tiracolo, aquela alça de ombro muito longa, tá? Aqui eu só sigo fazendo o meu tubo, vou fazer o meu aqui até a medida, mas antes eu vou pegar um fio aqui claro, só para iniciar aqui o trabalho, para melhorar aí a visualização de quem não é tão avançada aqui, ou até intermediária no nível de crochê, não ter dificuldade em conseguir fazer. Olha o tubo, tá todo direitinho, na mesma espessura, ó. Que você mantém a técnica, a tensão de ponto, e ele fica na mesma espessura, do início ao fim, o seu tubo, tá? Eu vou seguir aqui o meu, já vou passar a medida para vocês, e vou pegar só um fio um pouquinho mais claro, para facilitar o entendimento aqui, né, desse início, essa dinâmica aqui que a gente fez pro nosso tubo, para quem é iniciante poder enxergar melhor. Se você já sabe, adianta aqui um pouquinho esse pedacinho da aula que eu vou repetir, né, só para visualizar melhor aqui o tubo, e segue aí, mas eu vou mostrar aqui para quem é iniciante esse pedacinho inicial aqui do tubo, tá? Volto já. Ó, peguei aqui um fio bege, tô fazendo a mesma forma. Até dava pra ser isso também, ó. Também combina, tá? Ficou exatamente no tom da juta, praticamente o tom da juta. Mas eu gosto muito de trabalhar no marinho, então acho que o marinho vai ficar mais elegante. Aqui, ó, fiz a laçadinha só pra iniciar. Vou fazer aqui as 6 correntes. 2, 4, 5, 6. Aí eu venho aqui, ó, nessa laçadinha inicial, que é a nossa primeira corrente, e já começo a fazer o baixíssimo. Então, eu já fiz aqui o baixíssimo, fechei aqui o meu círculo. Então, agora, ó, essas alcinhas aqui, que ficam aqui pra cima, a alcinha de fora, que é a de cima, é aqui onde a gente vai trabalhar. Então, eu vou laçar o fio e fazer o baixíssimo. Ó, tô inserindo aqui, ó, na alcinha de cima, lacei o fio, fiz o baixíssimo. Alcinha de cima, baixíssimo. Alcinha de cima, baixíssimo. E é só isso, a gente trabalha aqui no movimento circular,
sempre pegando aqui, ó, nessa alcinha de cima da corrente, que é essa alcinha que fica aqui mais pra fora. E eu tô trabalhando, ó, de dentro, ó, você vê que eu tô inserindo a minha agulha aqui, ó, por dentro do tubo. E aqui eu vou trabalhando meu ponto baixíssimo. Ó, aí, ai, Amanda, mas a alcinha virou. Você vai abrindo, porque a tendência é ela ir ficando pra dentro. Aí você vai sempre, ó, identifica aqui, ó, a corrente. Senão você pode puxar essa aqui, que já é a trabalhada aqui de fora. E não é, ó, a corrente tá aqui, virada pra dentro. Aí você joga aqui na alcinha e vai fazendo o baixíssimo, sem apertar muito, ó. A corrente tá aqui. Exatamente essas alcinhas aqui de cima das correntes que a gente está trabalhando. Ela vai fechando. E aí, ai, fechou muito porque eu botei tensão no ponto. Abre aqui o tubo. Volta a enxergar aqui as correntinhas. E vai trabalhando os baixíssimos. Mas, ó, é bem simples. É só você ir trabalhando nessas alcinhas aqui de cima. Opa, soltou. Pronto, deu para entender aqui a dinâmica, deu para visualizar que eu tô num fio mais clarinho. Vai fazendo nessas alcinhas aqui que ficam por cima, ó. Tá na dúvida, não tá conseguindo identificar? Abre aqui o tubo para você visualizar a corrente aqui, ó. Aqui, ó, uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tô trabalhando com o meu espiral aqui de 6 pontos. Deixa o baixíssimo bem soltinho e vai seguindo. Tá aqui o nosso tubo, ok? Bom, finalizei aqui o tubo. Ao invés de fazer com 80, eu fiz com 1 metro, tá? 80 seria a circunferência certinha, só que ia ficar uma alça bem curta. Então, eu resolvi fazer um pouquinho maior, para ela não ficar só de braço ou de mão, pra gente conseguir colocar no ombro também, tá? Então, você faz aí o seu espiral, o seu tubo, com a medida entre 1 metro e 80 centímetros a 1 metro, tá? E depende se você quer maior ou menor. E agora, a gente vai passar por dentro dos pontos da bolsa aqui, onde a gente fez as marcações, para depois emendar aqui, ok? E eu vou colocar também, como eu disse, eu vou colocar essa argola de madeira. Essa argola aqui, eu vou deixar certinho a medida, mas só para adiantar logo aqui para vocês, ela tem 4,5, quase 4,5 centímetros de fora a fora, ok? Então, antes de prender também, mas só que eu vou deixar ela para a parte de fora. Então, eu vou passar, quando eu chegar aqui nessa parte de fora, eu vou inserir também aqui a argola, para depois fazer a costura de um lado com o outro, ok? Então, vou passar aqui. Vou pegar aqui, ó, a gente já pode cortar o fio também, tá? Mas eu gosto de deixar o corte pro final, porque aí depois dela toda passada, a gente ainda ajusta. Se tiver que diminuir ou aumentar, a gente tá com o fio aqui ainda para poder fazer o ajuste. Então, por isso que eu ainda não cortei o fio. Vou começar a passar primeiro. Vou passar aqui, ó, esse lado que eu coloquei o marcador rosa é o lado da frente, tá? O lado das costas, embora fique imperceptível, é o lado que a gente fez o fechamento e subida de carreira, tá? Fica imperceptível, mas eu tenho esse costume, tá? De marcar o que é frente e o que é costas. Bom, vamos começar a passar aqui. Lembra que eu marquei aqui, ó, entre o primeiro e o segundo leque, eu marquei aqui no início, e aí a gente vem para esse leque aqui de baixo, identifica aqui, ó, esse buraco, tá? Que é o intervalo entre o ponto alto e o ponto baixo. Então, eu vou pescar aqui, ó, a minha alça, ela vai passar de dentro para fora. Vou pescar aqui o fio para facilitar. E a gente vai puxar, ó, o nosso espiral aqui. Fica justinho, mas ele passa, tá? Então, a gente vai
passar essa ponta toda até deixar um pouquinho só aqui, ó, pra dentro, tá? A medida aqui, só um pouquinho, tem aqui 5, 10 centímetros. Sair com ela, a parte rosa e a parte da frente, então eu já vou inserir aqui a minha argola de madeira, porque ela vai ficar aqui, ó, com o tassel que a gente vai fazer depois, ele já fica aqui presinho. Se você não quiser prender a argola, deixar o tassel fixo, você depois passa um fio e deixa uma alça aqui para prender. Eu que já quero deixar ele fixo, tá? E aqui a gente vai colocar o tassel. Depois a gente vai fazer ele e prender, quando a gente for amarrar, a gente já amarra aqui na argola de madeira. Mas por enquanto, deixa ele quieto aqui, tá? Coloquei a alça aqui de dentro para fora, vai ajustando o tubo para ele não ficar com essa marca de torcido, tá? Então, ajustei aqui o meu tubo. Agora eu vou pescar ele de dentro para fora, de fora para dentro, quer dizer. Então, ó, identifiquei aqui o final do leque, venho pro leque de baixo, identifico aqui, ó, a abertura entre o ponto alto do leque e o ponto baixo. É aqui nessa abertura que eu vou inserir o tubo. Então, eu venho com a agulha de dentro para fora para pescar a ponta do fio e facilitar aqui, ó, a puxada. Puxei, deixei aqui, ó, mais ou menos o que eu quero ter de alça, tá? Agora eu vou passar pro outro lado. Então, vou virar aqui a bolsa e vou fazer o mesmo que eu fiz lá na frente, eu vou fazer aqui atrás. Entre um leque e o outro, no finalzinho dele, ó, vem pro leque de baixo, identifico aqui a abertura maior, vou pescar aqui o fio para poder passar a alça de dentro para fora de novo. Passei, ó. Vou alinhando aqui o meu tubo para ele não ficar torcido. Aí agora eu pego essa ponta, vou botar ela agora de fora para dentro. Identifico aqui, ó, o lequinho do marcador, venho pro leque de baixo, identifico aqui o espaço do ponto alto com o baixo que a gente prendeu. Então, pego esse fio, começo a puxar, pronto. Puxei, vou agora alinhar aqui o meu ponto. E agora sim, depois que a gente acertar, ver que o tamanho tá certinho, que é isso que a gente quer. Ó, vamos ver aqui. Ó, levando em consideração que ela ainda estica e que a gente quer uma alça curta, eu acho que tá bem ok. E ainda tem alça aqui, ó, pra dentro, que ainda vai esticar mais o tamanho aqui da nossa alça. Então, estando tudo ok, com a medida, né, de acordo com o que a gente quer, a gente corta o fio. Lembrando sempre de deixar 30 centímetros nessa ponta final para acabamento. Agora, eu vou puxar aqui o último pedaço de fio, vou colocar na agulha de tapeçaria para fazer a união agora de um lado com o outro. Então, ó, venho aqui e vou unir essa ponta. Você pode dar o nó antes ou depois, tá? Porque a gente vai fazer a costura aqui de qualquer forma. Então, aqui como já fechei aqui o meu nó inicial, deixa eu pegar aqui uma outra agulha. Vou passar primeiro nessa ponta. Vou dar uma passada aqui, ó, e vou esconder esse fio aqui pra dentro. Tá? Vou colocar ele aqui pra dentro do tubo mesmo. A minha agulha saiu aqui embaixo. Depois de colocar o fio aqui por dentro, essa aqui é a ponta inicial. A ponta final, a gente deixou uma sobra maior pra gente costurar uma na outra, tá? Esse eu tô escondendo só a ponta inicial. Cortei. Vou pegar aqui o isqueiro pra queimar, pra ela não ficar desfiando. Queimei essa ponta. E agora eu volto ela aqui pra dentro. Posso pegar a agulha e puxo essa ponta aqui pra dentro.
Pronto, só pra ela ficar aqui escondida mesmo. Tá, pronto, a ponta queimada ficou aqui dentro. Fiz já o acabamento inicial, agora eu vou pegar, como eu disse, vou unir uma ponta com a outra e fazer a costura. Então, não tem mistério nenhum. Vou pegar uma alça de um lado e emendar com o outro lado, ó. Tá aqui desse lado. Aí eu venho, pego essa ponta aqui. Aí volto pra essa aqui. Eu gosto de passar o fio sempre por dentro de duas pernas, que o trabalho fica mais firme. Então, passei de um lado pro outro. Ó. E tô unindo aqui, ó, as pontas. Dá uma girada aqui, vem mais pra cá. Passa aqui, ó, de um lado pro outro. Você vai girando aí o trabalho e passando aqui assim, até você contornar toda a volta. Garante que tá bem unido, bem presinha. E como ele é já cheio de marquinha, você nem percebe que a gente tá fazendo aqui uma emenda de um lado com o outro. Ó, tá vendo? E você nem percebe que tem uma costura aqui. Embora a gente deixe essa costura aqui pro meio, mas ela fica bem, com um acabamento bem feito. Fica imperceptível. Ó, já costurei, então, já contornei, costurando toda a alça. Agora eu só vou pegar uma perninha aqui mais do meio. Vou dar um nozinho, ó. Deixei aqui uma alcinha, aí eu pego aqui o meu fio, passo por dentro dessa alça. Vou só ajustar aqui, ajustei, agora eu puxo, dei o nozinho. Vou pegar essa perna, vou colocar aqui por dentro do tubo. De dentro pra fora, vou fazer o mesmo que eu fiz da outra ponta lá inicial que a gente cortou. Cortei o fio, ó, ainda sobrou 10 centímetros de fio dos 30 que a gente deixou. Vou queimar aqui a ponta, pra não ficar desfiando, né? Por mais que ela esteja aqui dentro, escondida. É bom sempre queimar, pra gente garantir. E aí, eu venho com a agulha aqui, ó, por dentro do tubo. Eu vou pescar essa ponta, deixar ela aqui, escondida aqui dentro. Pronto. Já escondi, fechei a nossa alça. Posso já tirar aqui os marcadores. Tirei os marcadores. Agora aqui, ó, a gente, quando for abrir a bolsa, deixa eu tentar, já tá no máximo de afastamento. Depois eu coloco ela mais no outro ângulo pra vocês verem. Quando for abrir a bolsa, a gente tem sobra de alça aqui na lateral, né, pra fazer assim. E ao mesmo tempo que ela tá aqui, ó. Aí a gente só regula o tamanho que tá sobrando aqui na frente com a parte de trás. E tcharam! Colocada aqui a nossa alça. Pronto, alça colocada. A argolinha ficou aqui, né, esperando a gente fazer o tassel pra gente amarrar aqui. Você pode fazer o tassel marinho, ou pode fazer o tassel aqui, nesse raminho. Você pode misturar os fios. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele todo
Deixa eu pensar o que fica mais bonito. Acho que eu vou fazer o tassel marinho e vou amarrar com o fio de juta, tá? Mas você pode fazer ele também todo rústico e amarrar com o fio marinho, tá? Aí é o que você preferir, tá? Se você quiser deixar ele mais rústico, faz aqui na Ecojuta. Se quiser dar um toque mais clássico, você faz ele marinho e faz a amarração com a Ecojuta, ok? Vamos testar aqui para ver o que fica melhor, mas você também escolhe aí o que você gosta mais, combinado? Bom, como eu disse, a gente vai fazer um tassel, tá? Decorativo, um chaveiro, para colocar aqui na nossa bolsa. Eu cortei aqui 15 pedaços de fio de 40 centímetros cada, ok? Peguei agora um pedaço da Ecojuta com 60 centímetros e vou fazer a primeira amarração. Primeiro eu vou dobrar o fio ao meio. Já vou fazer a amarração direto aqui na argola, tá? Vou passar aqui na argola. E vou, ó, fiz uma alça, coloquei os 2 dedos aqui na alça, vou passar minha perna de fio aqui, ó, por dentro da nossa alça. Deixa eu só ajeitar a posição, como eu quero ela aqui assim. Eu vou, peraí, vou só inverter aqui. Colocar meu fio de cima para baixo, para a parte bonita do acabamento ficar para cima, ó. Senão ia ficar aqui no avesso. Deu para entender aqui o avesso, ó? Avesso, direito. Então, passei aqui o fio de cima para baixo, puxei. Vamos fazer aqui direto, ó. Coloquei aqui meus fios direto. Coloquei, ó, do fio que eu prendi aqui, coloquei uma perna por cima e uma perna por baixo de todos os fios. Centralizo e agora eu faço a amarração. Vou fazer um nó aqui por baixo. A gente mede, garante que tá centralizado, ó. Tá centralizado, agora eu vou fazer a amarração. Vou dar aqui um primeiro nó. Se você quiser, pode colocar um entremeio aqui também, ó. Um entremeio, uma bola de madeira. O detalhe que você quiser, tá? Dei 2 nós aqui, ó. Meu fio ficou aqui por dentro. Esse fio, ele vai se misturar aqui aos outros, tá? Você tem a opção de cortar ele ou de deixar ele aqui. Eu tô deixando, porque eu também vou fazer a amarração. Deixa eu virar aqui o lado. Se você quisesse colocar a bola de madeira, antes de dar o nó, você colocava aqui o fio por dentro da bola de madeira, tá? Pra depois fazer a amarração aqui. Acaba ficando muita informação, então deixei aqui só no fio. Aí a gente arruma bem aqui, ó. E vou pegar agora um outro pedaço, vou fazer a amarração com a Ecojuta. Então, eu tenho aqui mais um pedaço de 1 metro para fazer a amarração. Então, como que a gente vai fazer? Depois de arrumado aqui, o nozinho ficar aqui bem no meio, e fios arrumados, pelo menos nessa parte de cima aqui, eu vou pegar a ponta, uma ponta eu vou colocar para cima, deixando uns 10 centímetros, 15 para cima. Vou fazer, ó, um Ezinho aqui, vou deixar uma alcinha, que depois eu vou dar o nó aqui nessa alça. E vou transpassar aqui, ó, por cima do fio, né, da perninha que a gente deixou aqui. Então, passei, vou bem na altura que eu quero amarrar os fios, começo a enrolar de cima para baixo. E vou dando voltas agora aqui. Vou passando o fio, dando volta. A cada volta que eu dou um aperto. Dei já 2 voltas, agora eu vou descendo esse meu cordão de Ecojuta. Minha alcinha tá aqui aguardando, ó. Vou amarrando aqui o meu tassel e apertando. Eu enrolo e aperto, enrolo e aperto. Se você não quiser fazer esse mix de poliéster com Ecojuta, você pode fazer ele todo em Ecojuta ou todo em poliéster. Dei aqui já umas 8 voltas. Vou pegar essa perna que a gente enrolou aqui os fios. Vou passar ela aqui, ó, por dentro, de cima para baixo, por dentro dessa alcinha inicial que a gente deixou. Vou sustentar aqui o fio. E agora eu pego essa perna aqui, ó, que ficou para cima no início, puxo ela para dar um nó. Nesse tipo de amarração, o nó vai ficar embutido aqui embaixo das voltas que a gente deu, porque agora eu vou puxar ele para baixo, ó. Puxei, apertei e puxei. Então, o nó, ele tá aqui, ó, por baixo das amarrações que a gente fez. Esse fio aqui, ele vai ficar misturado aos outros de poliéster. E essa ponta inicial, a gente vai pegar uma agulha, peguei uma agulha 4,
Venho aqui, ó, de trás pra frente, coloco a minha agulha aqui. Vou puxar ele de frente pra trás. Puxei essa perna pra trás. Aí agora eu venho aqui atrás, coloco a minha agulha aqui por baixo dos fios. A minha agulha vai sair aqui, ó, em cima das amarrações. E aí eu pego agora esse fio e jogo ele de cima pra baixo, ó, aqui por dentro de todos os fios que a gente amarrou. E tá feito aqui o nosso tassel. Bem amarradinho, com esse detalhe aqui que a gente deu. Se você quiser, você pode dar um nó aqui para esse fio vir aqui mais para dentro, mas não precisa. E só de puxar aqui, ó, ele já veio aqui para dentro, que aí ele fica mais discreto, escondidinho aqui por dentro dos fios de poliéster. E agora, deixa eu só tirar a bolsa daqui para você. Opa! Bati aqui no suporte. Como eu disse antes lá, você tem a opção de colocar a argola direto, ou você faz fora, depois você faz uma alcinha aqui, pode fazer com correntinha, pode amarrar direto com fio, você pode fazer uma alça e prender ele de forma independente aqui. Eu que já quis deixar ele fixo, vou só finalizar aqui para mostrar para vocês. E aí eu já mostro aqui o fio depois. Então, vou pegar agora uma tesoura boa, essa minha tesoura dourada linda da Círculo, que eu amo. Vou cortar aqui as pontas, ó. Vou abrir, né? Agora eu vou pentear, né, arrumando aqui os nossos fios. Eu dou uma penteada assim, uma arrumada com os dedos. E agora eu vou cortar os fios para ficarem todas as pontas do mesmo tamanho. Lembrando que essas pontas de poliéster aqui, a gente tem que queimar todas elas. Você faz um primeiro corte, dá uma nova penteada. Qualquer coisa, você acerta de novo. Pronto, dei mais uma acertada aqui. E vou queimar todas as pontinhas para não desfiar. A gente queima e dá uma amassada. Ok? Vou queimar aqui todas as minhas pontinhas, você queima aí as suas. E a gente segue já, ainda tem que colocar botão, costurar botão, etiqueta. Aí a gente parte aqui para finalização total aqui da nossa bolsa. Então eu vou queimar as minhas aqui e volto já para mostrar para vocês. Pronto, ó, tassel finalizado. Todas as pontinhas já cortadas, queimadas aqui, com acabamento já final. Presinha aqui já na nossa bolsa. E agora, para finalizar, a gente precisa colocar a etiqueta. Eu coloco a etiqueta em todas as minhas peças, tá? Não deixo nenhuma sem etiqueta, porque além de dar um tchanzinho, um diferencial aqui, personaliza a bolsa com a sua marca. Então, não deixe de fazer a sua etiqueta personalizada e nem de colocar aqui na sua bolsa. Tá? Então, você pode posicionar onde você quiser. Como eu utilizei essa argola de madeira, eu resolvi colocar a marronzinha, tá? Mas você pode colocar a etiqueta que você gostar. Eu tinha separado essa aqui também de acrílico para colocar, mas eu acho que essa aqui, essa de couro, dá mais, combina mais com esse toque rústico, com um toque de detalhe de classe aqui também, de elegância. Então, eu gosto bastante dessa etiqueta. Tô centralizando aqui. Como é que eu sei a parte central? Aqui no meio, eu fiquei com esses dois lequinhos, então eu venho no meio aqui do lequinho, vou centralizar aqui, ó, entre um lequinho e outro, nesse lequinho de baixo, vou prender aqui a minha etiqueta. Como que prende? Costurando. Então, eu peguei aqui um fio bege, podia ser azul marinho também, mas eu peguei aqui o bege, acho que fica um acabamento mais neutro aqui nesse caramelo. E vou dar aqui, ó, umas 5 passadinhas em cada extremidade aqui da etiqueta. Costura simples. E depois eu coloquei aqui um fio grande, tá? Um fio maiorzinho, porque aí depois com esse mesmo fio, eu já jogo ele pra trás e já prendo um lado do botão imantado. Então aqui, ó, a gente vai passar aqui agora por baixo da etiqueta, por baixo desses fios aqui. A gente passa aqui pro outro lado, pra gente prender a outra extremidade, tá? Aí você alinha, né, pra não ficar torta. Bota aqui essa etiqueta bem certinha. Vem aqui no outro lado e prende também.
esse mesmo fio, eu jogo ele aqui pra trás. Ó, deixa eu abrir aqui. Joguei ele aqui pra trás. E aqui eu já vou pegar um lado do meu botão imantado. Centralizo aqui, ó, bem no meinho do leque. E ponho ele aqui, embaixo. Ó, o lado da perninha já saiu aqui bem na pontinha, né? Bem numa extremidade aqui. Aí aqui você faz da mesma forma. 4, 5 passadas em cada extremidade. Entre uma ponta e outra, você joga o fio aqui por baixo do botão. E costura. Ok? Assim você faz um lado. Depois eu vou mostrar pra vocês. E depois a gente sobrepõe o outro lado aqui do ímã pra marcar bem certinho o lugar. Mas também não tem mistério, é só você colocar ele na mesma posição que tá esse aqui. Que dá certo. Costurei aqui já as 4 extremidades do botão. Agora a gente dá aqui 2 nozinhos. E vou mostrar pra vocês como que eu sobreponho um no outro pra ficar no lugar bem certinho aqui. Então, ó, peguei o outro lado do botão, ele é ímã, ele vai colar, vai grudar aqui. Aí você vem aqui, ó, alinha os lequinhos de um lado e do outro. Tá? O lequinho tá bem alinhado na posição, na altura. Aí você agora abre sustentando esse lado aqui. E aqui você faz as costuras da mesma forma como a gente colocou esse, você faz esse aqui também, tá bom? Vou fazer aqui o meu, já mostro o resultado final da nossa bolsa pra você. Então, pessoal, esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu espero que vocês gostem. Olha aqui o ponto em lequinho. Tem gente que chama de ponto concha, ponto tulipa. Eu chamo de ponto leque. Olha aqui o formato que ele fica, ó. Que lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar e crochetar junto com vocês. Se gostaram, deixem aqui um like para engajar o nosso canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que a gente está sempre postando aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!